Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a plana elétrica. Muitos de vocês adquirem a plana elétrica e depois se arrependem. Dizem que não conseguem usá-la de forma uniforme, passá-la sobre a madeira de forma que fique totalmente reto. Alguns reclamam que ficam aqueles degraus quando é passada. Então hoje nós vamos aprender a solucionar esses problemas e aprender a usá-la, aprender a manusear a plana elétrica. É uma máquina muito boa, uma máquina que nos ajuda demais no dia a dia. Os segredos de como utilizá-la de forma correta e com segurança. Bora começar a aula, pessoal? Pessoal, para começarmos, a minha é o modelo Black & Decker. Ela tem 650 watts de potência. O que vai mudar muito para outras marcas vai ser um pouco mais, um pouco menos potência e a largura das lâminas, também conhecidas como facas. Ela possui um rolete, um cilindro na parte de baixo dela, com duas facas, para que ao girar, tirando pequenas lascas de madeira, geralmente de 3, 4 centímetros por 2, 3 milímetros de largura. E são finas, são lascas finas. Ela possui esse buraco lateral onde ela vai cuspir essas lascas que forem sido removidas ao passar na madeira. Geralmente ela vem com um adaptador de pó, onde você pode ligar no aspirador, ou alguns modelos até com o próprio saco coletor aqui do lado que você encaixa. Alguns modelos já vêm com um guia para te facilitar na fiação, outros modelos não. O tamanho das facas é muito importante. As facas maiores, os modelos que possuem as facas mais largas, são mais fáceis de se afiar. Ela possui na frente um punho, conhecido como rolha, como maçaneta, como peão. Na verdade, ela é um ajustador de altura. Alguns modelos vão de 0 a 2 milímetros de espessura de cada passada, alguns vêm de 0 a 1 milímetro. Isso também é importante. Esse modelo, por exemplo, vai de 0 a 2. Então eu regulo aqui em cima, eu começo no 0, o 0 está sempre na parte central, conforme eu giro eu vou aumentando, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6 e 2,0, que seria 2 milímetros de espessura. Ou seja, cada passada que eu der, dentro do que eu configurar aqui, ela removerá nessa profundidade. Desse lado, elas possuem a base de trás, que é onde vai guiar a máquina, e essa parte da frente, que vai fazer a subida ou a retração. Ou seja, ela vai aumentar ou vai diminuir, que é onde ficará mais alta ou menor a altura da nossa lâmina. Na frente, elas possuem geralmente um guia paralelo, que você coloca para guiá-la, como a maioria das serras circulares também possui. Essas são mais ou menos as variações que você vai encontrar. Outra coisa importante que você precisa saber, a largura das facas. Essa, por exemplo, esse modelo, ela possui 72 milímetros de largura da faca, ou seja, a cada passada que eu der na madeira, ela vai conseguir remover uma largura de 72 milímetros, ou 7 centímetros,2 milímetros. Alguns modelos chegam a 8 centímetros, 80 milímetros de largura, essa faca. Isso também é importante, dependendo para qual seja a finalidade que você vai dar à sua plana, para qual seja a sua necessidade. Segurança, você já sabe, importante sempre, o óculos primordialmente, e o principal, quando você for operar essa máquina, ela possui um dos maiores barulhos, o desengrosso e a plana elétrica, se não forem as mais, elas estão entre as mais barulhentas que existem. O barulho da plana elétrica é ensurdecedor. Use protetor auricular, é muito importante, você vai perdendo a audição sem perceber, já falei isso naquela aula de segurança com a serra circular. Você tem que usar o protetor auricular, você não pode abrir mão dessa proteção. Outro item importante, camisa para fora, nunca. Manga comprida, nunca. Pulseiras, anéis, correntinhas no pescoço, nada disso. Não utilize máquinas, principalmente máquinas de giro com isso. E a camisa tem que ser para dentro, sempre, principalmente. Enfia ela para dentro, aperta o cinto, não deixa a aba de cinto solta, principalmente com plana. Existem muitos acidentes que a borda da camisa, beirada de baixo, enrola no rolete e puxa o operador. Isso é muito perigoso. Se ela não conseguir parar com a camisa, ela te leva junto e vem na sua pele. Não abra mão da máscara no rosto, mesmo o pó dela sendo em lasca, sendo maiores, sempre haverá partículas de poeira junto que sairão, então você não pode abrir mão da sua máscara. Vamos agora ao primeiro item que você precisa fazer na sua máquina para iniciarmos o uso dela de forma correta. Principalmente você que é iniciante, você vai descobrir onde está a direção do seu rolete. Eu estou fazendo isso aqui com ela desligada, você sempre opera ela, mexe, manuseia ela, tira a faca, põe faca para afiar, sempre com ela desligada. A direção do rolete está aqui, então mais ou menos essa direção aqui é onde fica o meu rolete. Eu preciso marcar alguma coisa aqui, você pode colocar um pedaço de esparadrapo, um pedaço de fita crepe, um pedaço de fita isolante, um pedaço de durex, algo que te lembre aonde está posicionado. Eu vou usar uma fita crepe, um pedaço pequeno, somente para marcarmos. Vou colocar na lateral, onde me mostra onde está o meu rolete. Desse lado. A mesma coisa, eu vou colocá-la aqui, nessa direção. Esse é o primeiro passo para que possamos manuseá-la de forma correta. Você precisa saber que posição está exatamente o rolete, as facas. Então eu sei que ela está nessa direção, e desse lado eu sei que ela está nessa direção, como você pode ver. Outra coisa importante, vamos utilizá-la sempre segurando uma mão no punho, uma mão no gatilho. Você utilizou ela, terminou, o correto é, no ar ainda, você esperar o barulho acabar totalmente, que é sinal que a lâmina parou de girar. Ou se você estiver com pressa, você já sabe onde fica posicionado o rolete, você vai pôr a parte da frente,
o bico num sarrafo, num pedaço de caibro qualquer na sua bancada. Você pousou ela ali, ele vai continuar girando no ar, não tem perigo de bater em nada, porque se ele bate num pedaço de ferro, numa ferramenta, numa chave de fenda, num martelo, em algo que seja de metal, além de poder danificar a sua lâmina, pode se tornar perigoso. Se você colocar ela girando na mesa, ela pode correr. Eu dou preferência a esperar ela parar por completo. Aí eu coloco ela sobre a mesa. Agora eu vou colocar a morsa aqui, vamos colocar algumas madeiras e você vai aprender a como utilizá-la. Eu prendi na nossa morsa, fixei a morsa na bancada com um grampo C, já deixei um pedaço de sarrafo aqui na transversal, caso você queira pousá-la ainda girando. Fixei um pedaço de peroba velha, aqui em cima ele tá com uma casca bem velha, bem antiga. Eu vou te mostrar como é que nós removemos isso para remover tintas de madeira, para descascar a madeira. Isso é, essa máquina é excelente, mas vamos primeiro aprender a operação dela. Se for borda de pinos, borda de tábua, é muito difícil que ela fique totalmente aparelhada, é muito difícil. Mesmo na manual, é difícil. Exatidão 100% você só vai conseguir nos engrossos, aqueles engrossos que você enfia a madeira e ele puxa, aqueles modelos mais caros. Seriam as únicas que vão te dar um aparelhamento, um nivelamento exato, com perfeição. Ou aqueles antigos, aqueles engrossos, aquelas planas elétricas de bancada, que podem fazer esse serviço. Na manual, você vai chegar perto. Muitas vezes você vai até chegar ao 100%, mas é difícil, já tô te avisando isso. Perfeição, colocando a régua e chegando totalmente 100% de ponta a ponta, é muito difícil. Mas você chega num resultado aceitável. Não é impossível, mas é difícil. Primeira coisa que você precisa aprender, você vai posicioná-la no 0. Então você coloca no próximo ponto. O meu, no caso, do 0, ele vai pro 0,4. Eu posso colocar ou no meio entre o 0,4 e o 0, ou no 4 direto. Eu começo com passadas mínimas, para ir testando. Quando é borda, um erro que muita gente comete, as pessoas começam com ela ou ligada, fora, a direção tá aqui do rolete, o começo da madeira tá aqui. Começam com ela já ligada e passando, e vão até o final. Isso é errado porque, diferente da plana manual, ela tá girando. A plana manual, você passa apenas com a lâmina fixa. As facas dessa plana elétrica, ela gira, é uma máquina. O sistema de funcionamento dela é diferente da manual. Como ela está girando, a hora que ela encontrar o comecinho, automaticamente é natural que ela deixe um rebaixamento aqui nessa ponta. E se eu levar até o final ela, o centro vai ficar bom, aceitável. O finalzinho, se eu continuar com ela, mesmo que eu vá até o final, a tendência dela no final é fazer um rebaixamento. Então ela vai fazendo uma subida aqui, uma rampa aqui, uma descida aqui. Isso é um dos problemas que acontece muito com os iniciantes. Um segredo para você não errar nesse começo e nesse final. Começamos aqui. Sabemos que a lâmina começa aqui. Mais ou menos o início da minha madeira está aqui. Eu não vou começar com ela totalmente encostada. Eu vou erguer um pouco a traseira dela para iniciar. Então eu ligo, eu ergo com ela erguida, eu venho trazendo ela com o gatilho apertado, aí eu cheguei mais ou menos na posição que eu sei, onde ela está presa, que começa nessa direção aqui, que começa o início da minha madeira, eu abaixo ela e venho sem parar. Quando a direção do rolete chegar no final da minha madeira, que é mais ou menos aqui, eu cheguei aqui, eu ergo a ponta e saio para cima. Então eu entro com ela, traseira levantada, desço, venho reto e subo. Essa é a posição que você vai treinar e que vai dar menos esse defeito que acontece normalmente na madeira quando você passa para a elétrica. Nós vamos descascar essa madeira, eu vou posicionar a câmera mais de perto para que você veja. Vamos lá, vamos começar entre o 0,4 e o 0. Vou posicionar no meio das duas para ver qual é a altura da lâmina que eu quero. Dou uma leve erguida, ligo, começo descendo. No final eu subo a ponta. Espero parar, pouso ela. Eu acho que é possível que você veja que eu iniciei aqui. Ela tá bem baixa ainda a lâmina. Agora eu vou aumentar mais um pouco. Mas eu não fiz aquela rampa de subida aqui e nem cometi aquele erro de descida no final. Eu vou aumentar mais 2 pontos agora. Pronto. É possível que você veja que agora eu já peguei o centro. Agora vamos pegar uma régua de ferro ou de madeira para medirmos isso. Ok, tá aceitável. Tem menos de meio milímetro aqui no vão. Se eu quisesse acertar mais, eu daria mais uma passada. Agora, deixaria esse meio, passaria daqui pra cá, desse meio daqui pra cá. Ele provavelmente acertaria mais ainda o meu nível. Então eu consigo mais ou menos chegar perto. É o que eu disse, exatidão eu não vou conseguir. É possível, mas é difícil. Agora eu vou te mostrar passando de forma errada. Como vai ficar a rampa aqui e a rampa aqui. Ela começando do começo já encostada, sem levantar. Aqui eu deixei uma subida, uma rampa, aqui eu deixei uma caída. Eu acho que é possível que você veja o desnivelamento no final aqui e no começo aqui. Por isso que você vai ter que praticar. Você vai aumentando aos poucos, pega a madeira de descarte, vai fazendo essa técnica de levantar um pouco, onde começa a lâmina, quando inicia a madeira e onde começa o rolete girando, você abaixa. No final, quando tá perto de acabar, você já dá aquela subida. Você vai pegar o seu jeito, você vai pegar o tamanho que você pode abaixar em cada nível de altura da lâmina. Você vai pegar desse jeito. Isso tem que ser praticado, não tem jeito.
E uma função muito interessante que praticamente todas as planas hoje em dia possuem é esse chanfro aqui na frente, na parte da frente, esse risco no meio da parte da frente da nossa plana, que ele encaixa nas quinas. Você pode quebrar essa quina, você pode fazer um chanfro nas quinas, você engata ele aqui, antes de iniciar, dá aquela levantada que eu te ensinei, começa, mesmo sistema, final você levanta. Você consegue remover essa quina e fazer um chanfro nela, ou até para facilitar quem não tem tupi, precisa fazer um arredondamento ou deixar chanfrado, você passa a plana, quebra essa quina, com a sua grossa você consegue dar uma leve arredondada, e depois com a lixa você dá uma acertada e um acabamento melhor. Eu peguei esse pedaço de peroba velho, batente de janela, para que você veja uma outra função muito boa desse tipo de máquina. Você pode descascar essa tinta, mas é claro, para isso existe um segredo. Se ela pegar um prego, aquele antes ser perigoso, se o prego poder voar em você, ele pode danificar a faca. Então o que você precisa fazer? Você precisa pegar uma grossa velha, aquela grossa que já tá cega, já tá velha. Você vai passar nessa beirada toda, na tinta, dá uma arranhada fazendo um zigue-zague. Aqui você tenha certeza que não existe pregos aqui, para evitar esse perigo. Eu sempre faço isso com grossa velha, eu faço um zigue-zague, vou passando, ou o lado meiacano, ou o lado reto, não importa. Quando você sente o barulho do prego, você sente o barulho do atrito de ferro com ferro. Então sabe que ali tem metal. Então ali você faz uma bolinha com lápis e remove. Já tem aquela aula de arrancar pregos, você sabe disso, lá no começo do curso, você arranca esse prego. Madeira nova não tem problema, madeira como pinos, tábua de eucalipto, tábua de cedrinho, tábuas que você compra, maçaranduba. Mas se for madeira de demolição, madeira achada na rua, há esse perigo. Você precisa passar uma grossa, ou aqueles detectores de metal, não são tão caros assim. Você passa na madeira, ele apita, ele te emite um alerta sonoro se ele achou metal. Então você deve remover antes. Eu vou passar lá para que você veja essa função dela, descascar tintas ou aquela casca velha, madeira velha, que por dentro tem uma madeira linda, mas por fora tá aquela madeira com o tempo, que pegou chuva, pegou sol, tá ressecada. Uma função muito legal para você fazer, que te faz ganhar muito tempo. Essa madeira você fixa ou na sua amostra, ou se não, você fixa o lado que não vai passar, no caso o lado de cá, esse lado, você fixaria nas pontas da bancada com um grampo C. Ou ainda se preferir, você pregaria com toco de madeira, prenderia um toco aqui, um toco aqui, um toco nas pontas, para que ela não se movimente. É possível que você veja a peroba aparecendo no fundo. É isso que eu quero que você entenda. Você vê o ganho de tempo que você tem com uma plana elétrica. Você já aprendeu bordas, aprendeu a descascar. Vamos agora às madeiras mais largas, pranchas, tábuas, que é o que o pessoal tem mais dificuldade por causa dos degraus que ela deixa. Pessoal, eu coloquei um outro batente de peroba aqui. Eu ia colocar uma tábua de pinos, mas a tábua que eu tenho no momento ela tá muito abaloada, não vai dar certo o exemplo que eu quero te dar. Coloquei a régua, ele tá totalmente liso. Vamos simular que fosse uma prancha, tá? Pode ser uma tábua de cedrinho, pode ser aquela tábua grande de 3 metros por 30 centímetros de largura. Eu travei 2 sarrafos aqui, um de cada lado, com prego, para que ela não corra, só para você entender o problema do degrau que ela deixa quando a tábua é mais larga, quando ela passa da largura da faca. A faca tem 72 milímetros, isso tem por volta de uns 14 centímetros de largura, então já vai dar o problema que sempre ocorre. Passou da largura da faca, ele vai deixar degrau. Por que ele deixa degrau? Porque aonde eu passar e a faca pegar, ele vai limpar, ele vai comer, ele vai remover essa camada. Do lado onde fica o degrau é onde não passou. Eu vou dar uma passada na metade, a outra metade eu não vou passar, para que você veja os degraus. Eu vou passar nessa parte de cá primeiro, para que você veja o degrau daqui. Eu passei com 1,2 mm para que você entenda, aqui existe um degrau agora. Ou seja, a parte que eu passei, eu removi. A parte que eu não passei ficou alta. Existe o degrau. Por quê? Porque a máquina não consegue pegar a lâmina, a largura da lâmina. Então, aonde a lâmina passa, ela pega. Aonde ela não passa, fica. Agora, qual seria o sentido? Passar desse lado. Aí eu vou criar um degrau desse lado de cá. E assim vai. Esse é um problema que ocorre muito. Mas a explicação para ele é por esse motivo. É isso que muitas pessoas confundem. O verdadeiro motivo do degrau é a passada. É onde a lâmina pega. Exatamente na linha, no limite onde a lâmina acabou de passar. Pra cá não tinha lâmina, então ela não pegou, não deixou marca. É a parte que não foi passada ainda. Eu removi. Aqui ficou levemente um degrau, aqui não, aqui ficou um pedaço de degrau ainda. Ou seja, eu não passei com tanta força aqui como passei aqui. Como é que eu vou igualar isso agora? Eu tenho como mais ou menos solucionar isso. Eu não tenho como deixar isso 100% no padrão, mas eu consigo mais ou menos solucionar. Eu tenho amigos que dizem que a solução para isso é, na lâmina você quebrar as quinas, onde ela forma o quadrado, nas pontas da quina, você dar uma leve arredondada ou no esmeril ou na lima. Eu já fiz esse teste, isso não funciona, isso apenas vai deixar o degrau redondo. Em vez de ele ficar quadrado, a parte que a lâmina encostou o limite, ela vai dar uma leve arredondada.
não vai resolver muito isso. A solução é, você vai jogar a sua plana, não no sentido para frente, com ela reta. Você vai jogar ela mais ou menos em 20 graus, 25 graus, vai entortar um pouco a ponta dela e vai continuar passando no sentido para frente. É esse movimento que você vai fazer que vai diminuir o máximo possível do degrau. É essa a solução, seja para pinos, para peroba, madeiras mais duras, madeiras mais moles, para pallets, para maçaranduba. Essa é a solução mais indicada. Você joga 20, 25 graus de lado, sentido para frente. Não sei se é possível que você veja agora, não existe degrau, eu solucionei. Às vezes, mesmo assim, vai ficar marcas. É possível que fique. Vamos agora fazer o teste com a nossa régua de ferro. Ficou aceitável, do meio milímetro em algumas partes, mas muito pouco, praticamente aparelhada. O que eu posso fazer agora? Eu posso, com uma lixadeira orbital, passar aqui do acabamento, ou posso passar com uma lixadeira na mão, ou em cima de um sarrafo, dobrada, enrolada no sarrafo, e lixar para nivelá-la. Eu posso passar uma lixadeira treme-treme, que é a que eu prefiro, porque ela é mais delicada, ela vai dar acabamento com mais perfeição, além de ser totalmente achatada, ela treme, ela não gira, ela treme, ela vai me dar um acabamento melhor. Ou eu posso ainda, se ficar degrau, uma outra técnica que eu uso muito, que eu gosto muito para tampos de mesa, antes de lixar. Uma solução para isso agora, além das que eu te dei, seria você usar o formão como raspadeira. Onde ficou o degrau, eu deixo o lado chanfrado para fora, o lado reto para onde eu vou puxar. Seguro com a mão no cabo, seguro com a mão na lâmina, longe da ponta da lâmina, na parte de cima, deixo um bom espaço da lâmina para não escapar e vir em mim, e venho puxando com leveza nessa parte que tem o degrau. Eu uso o formão como se fosse um raspilho. O raspilho, provavelmente dito, aqui não funcionaria. Vai ser muito difícil, principalmente madeira dura. Então, você vem puxando entre a linha do degrau, que o formão pegue para os dois lados, que ele fique bem centralizado e venha nivelando isso. Isso dá certo porque eu faço isso há anos em tampos de mesa para depois lixar. Com o acabamento agora com a lixadeira ou com a lixa manual, eu consigo dar acabamento perfeito e deixar ela totalmente planeada. É uma solução que você tem. Isso pode ser feito no pinos, no pallet, na peroba, na tábua, que você precisar nivelar e que aconteçam os degraus. Outra coisa muito importante, seja borda, lateral de tábua, ou seja prancha, a parte mais larga, tábua, madeira mais larga. Não deixa ela ligada e pausada em cima da madeira e depois continua. Você vai até o final. Se ligou, você tem que ir. Por exemplo, vamos fingir que eu liguei ela aqui, aí eu desço ela e deixo ela um tempinho e aí eu começo. Eu marco a madeira, porque diferente da plana manual, né, ela gira, como eu já expliquei. E ela girou, ela comeu. Ela passou aqui, fiquei para daqui um segundo, ela já deixou uma marca. Aí eu continuo. Daqui para cá vai ficar no nível que eu queria. Aqui fica um vão, um afundamento para dentro da madeira. Outro detalhe, diferente do que você vai aprender quando chegarmos na aula da plana manual, a plana elétrica ela tem a vantagem de, por ser uma máquina, por ela girar, eu não preciso muito escolher o contra a veia ou a favor da veia, mas eu tenho que seguir o desenho da veia. Toda madeira tem um lado, que as fibras dela estão. Você vai entender isso mais pra frente. Com essa máquina eu não me preocupo com isso. O que eu preciso me preocupar é sempre seguir o desenho. Se o desenho está assim, eu vou passar lá assim, ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. O que eu não posso fazer muito, às vezes, raramente eu preciso, mas eu podendo evitar, é melhor evitar, é passar lá transversalmente. O transversal, a tendência de deixar uma marca é maior, porque você está quebrando a fibra. Às vezes, há essa necessidade. Aí o que eu faço? Eu diminuo o máximo que eu posso. Eu dou várias passadas com a lâmina bem baixa, até regularizar onde eu quero, para evitar que ela rasgue a madeira. Uma posição mais alta, 2 milímetros, 1,5 milímetro aqui, transversal, a tendência de rasgar a madeira é maior. Então você tem que se ater a isso. Procure sempre trabalhar com ela no sentido que o veio está correndo. Eles sempre estão ao comprido. Não transversal, sempre no sentido deles. Você precisa aprender a não calcar ela. Por exemplo, eu não posso, como aconteceu aqui, eu calquei mais aqui do que calquei aqui. Aqui eu tirei menos que eu tirei mais. Isso vai formar saliências e erros. O máximo que eu conseguir passar de forma uniforme, que eu não force o peso em cima da máquina, que eu só empurre para frente, é melhor. Aprende a controlar o peso dela. Não deixa ela calcada. Você passa. Isso serve para lateral de caibro, para lateral de tábuas, para superfícies largas, para pranchas, para partes já montadas, por exemplo, tampos de mesa já montados. Isso serve para praticamente tudo. Você não pode calcar o peso, você tem que levá-la. Pessoal, essas são as lascas que eu te falei que ela tira e são cascas finas. Você pode reparar que elas são bem finas. Só que isso aqui enche. São diversas dessas lascas, milhares. Quando você for aparelhar uma tábua, por exemplo, inteira, ela vai fazer um bom bolo dessas lascas. Bom, agora eu quero te mostrar o posicionamento da lâmina, para você ver como ela sobe conforme você regula esse punho. Conforme eu subo o punho, essa base sobe ou essa base desce, deixando assim mais exposto a lâmina. Eu vou botar uma régua para que você consiga ver melhor. Quanto menor essa base, quanto mais ela for retraída, mais alta ficará a nossa lâmina. Você consegue ver aqui a posição. Eu girando para o outro lado, essa base sai, a lâmina fica menos exposta. Girando para o lado contrário, a base sobe, a lâmina fica mais exposta. Eu aumento ou diminuo o tamanho do corte.
Bom, pessoal, era isso que eu queria passar a vocês. Tá aí a nossa aula sobre plana elétrica. Espero que você pratique. Peço a você que se inscreva no canal. Peço a você que dê seu like. Te agradeço muito por estar com a gente e fazer parte do projeto Marcenaria Rústica. Pessoal, tá ficando por aqui a nossa aula.